E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu tenho certeza que a maioria de vocês quer entender o que foi que aconteceu no dia de ontem. E obviamente a gente não podia fazer diferente. Hoje teremos um dossiê para falarmos sobre a grande dança das cadeiras. No dia de ontem tivemos 6 grandes mudanças. Tivemos mudança aí na AGU e em mais 5 ministérios. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, a Segov e a Casa Civil. E, obviamente, vamos falar sobre todas essas mudanças, quem fica, quem sai, por que algumas pessoas continuam no governo, só mudaram de pasta, quem são as pessoas novas que entraram. Eu acho que muita gente, se descabelou ontem de forma desnecessária. Não acho que é o melhor dos mundos, estamos com mil maravilhas, mas eu tenho certeza que estamos muito longe de ser um completo caos. Acho que no final do vídeo vocês vão olhar as coisas de forma um pouco mais clara e, obviamente, vou estar trazendo os prints, as matérias, todo aquele conteúdo para embasar o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então senta, relaxa, tem muita coisa. Já vou até mudar aqui para o nosso presidente, a gente vai falar de todo mundo. A gente vai seguir aqui uma ordem, não a ordem que o presidente colocou, das mudanças, ele coloca aqui, quem foi quem nas pastas, mas vou colocar assim na ordem das mudanças mais fáceis de compreender até as mudanças mais tensas ou que requerem uma análise um pouco mais complexa. Então vejam só. No dia de ontem, tivemos várias e várias mudanças. Ao longo do dia, sai um, sai outro. No final do dia, 6 grandes mudanças. Algumas delas, inclusive, já estavam previstas e já estavam sendo planejadas há mais de semana. E a gente vai comentar sobre isso. E aí, no final da noite, quando tudo já estava certo, o nosso presidente fez a postagem falando o que é que realmente mudou. Então, olha só. Alteramos a titularidade de 6 ministérios nesta segunda-feira. As seguintes nomeações serão publicadas no Diário Oficial, a saber. Primeira modificação. Ministério da Defesa. Quem é o novo ministro da Defesa? O Walter Braga Neto. Ele já estava no ministério. Era o nosso ministro da Casa Civil. Continua no governo, só mudou de pasta. Ministério das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França. Essa daqui eu acho que foi a notícia mais triste no dia de ontem, não porque o Carlos seja uma pessoa ruim, o novo ministro, a gente vai falar sobre ele, mas porque o Ernesto não era muito querido por todos nós. Eu acho que todos nós, Eu gostava muito do Ernesto. Não gostava não, ainda gosto, ele não desapareceu. Secretaria de Governo da Presidência da República, deputada Flávia Arruda. Essa daqui a gente vai ter que falar um pouquinho mais, Centrão na área. Advocacia Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça. Mendoncinha não é mais ministro da Justiça e Segurança Pública, foi para a AGU, continua no governo. A gente vai começar, inclusive, por aí, pela AGU. Casa Civil da Presidência da República, General Luiz Eduardo Ramos. O Ramos, o pessoal reclama, mudou de pasta. É interessante, já adianto, é interessante. E por fim temos o Ministério da Justiça e Segurança Pública com o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. Vocês vão gostar do Anderson também. Então vamos por partes, vamos devagar e sempre. Olha só, uma boa forma de medir a temperatura das mudanças é olhar, a oposição. Quem odeia o governo Bolsonaro e odeia os valores que o presidente defende. E temos aqui a ilustríssima Joyce Hasselmann, que veio falar o seguinte: ministro José Levi é demitido. Levi, que comandava a AGU, se negou a assinar ação para derrubar os decretos dos governos do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul. Para Jair Bolsonaro, a AGU é seu advogado. Meu exército, minha AGU. A Joyce odiou a mudança na AGU. Ela odiou. E aí você vê o Guilherme Amado reforça isso. Advogado-geral deixa o governo. André Mendonça deixa a justiça e volta para a AGU. Bolsonaro e Levi vinham se estranhando há meses, com as recusas do AGU em acampar iniciativas do presidente sem fundamento. Segundo o Guilherme Amado, sem fundamento. Mas aí vocês estão vendo. Esse era o AGU. Eu só não quero ver, na boa. Sabe o que é? Não é que eu não quero ver, eu já vi. Mas é o que me incomoda. É igual o Fábio Van Garten. Ninguém gostava do Fábio Van Garten. Todo mundo reclamava do cara na Secom. Aí o cara sai da Secom. Aí agora, o Fábio, herói nacional. Pelo amor de Deus, Tava todo mundo reclamando do AGU. Todo mundo reclamando do AGU. De braço cruzado, o povo sofrendo. O AGU vai fazer o quê? E aí vocês estão vendo. O AGU, ele não queria fazer nada
pelo bem da população. Já estava se estranhando há meses. Pelo amor de Deus. A saída do Levi, eu acho que não vai deixar ninguém triste. O Mendonça na posição, aí já é outros 500. A gente fala do Mendonça depois. Mas Levi saindo, ainda bem. Recentemente, ele se recusou a assinar uma manifestação do governo federal, o STF, e Bolsonaro assinou sozinho. Isso daqui, não sei se vocês vão lembrar, o Marco Aurélio de Mello, o ministro do STF, ele negou o pedido de Bolsonaro para derrubar, né, os decretos. Os decretos não, né? Basicamente os decretos no Rio Grande do Sul e nos outros estados. Por quê? A justificativa, uma das justificativas do Marco Aurélio de Mello é que Bolsonaro assinou sozinho. E Bolsonaro não representa a União. Quem representa é o AGU. Então, nem entrou no mérito da questão, por questão assim de processual mesmo, assim, da burocracia, então tá errado. Vou rejeitar porque tá feito da forma errada. Então agradeço. Vocês que estão morando no Sul, se a coisa tá difícil para vocês, nos estados, é graças aí ao AGU que se recusou a assinar. Saiu. Levi tem se queixado a conhecidos de posições do governo. Levi tem se queixado a conhecidos de posições do governo no combate à pandemia e na forma de lidar com a crise política. Ainda é contra o governo, né? Porque ele deve ser a favor de fechar tudo, diversas coisas. Então, Levi tá fora. Pelo amor de Deus, né? Reclamar do Levi não dá. E aí tivemos reportagem da Globo, você viu. Mudança na AGU já estava decidida na semana passada. O próprio Globo avisa. Prevista para ocorrer ainda hoje, a demissão de Levi, que comanda a AGU há menos de um ano, já estava definida por Jair Bolsonaro há pelo menos uma semana. Na semana passada, um servidor de carreira da PGR, da Procuradoria-Geral da Fazenda, foi convocado para o cargo, mas recusou. O Levi já ia sair. O Mendonça fica lá, diversas outras mudanças. E olha só. André Mendonça volta para a AGU, mas seu destino é o STF. E aqui, não vou te dar a minha opinião, mas vou te dar o que eu estou ouvindo. Já tem um tempo que eu estou falando para vocês que até então o maior cotado para assumir o STF é o Mendonça. O Mendonça vinha sendo cotado. E o que eu ouvi, estou só repassando para vocês, é que o Mendonça meio que está assim um pouco mais calado, né? Não que ele falasse muito no passado, para evitar, sabe, qualquer tensão e qualquer problema, principalmente com o STF. É um dos principais motivos que ele vem assim meio calado, sabe? Vinha calado, para não tentar, né, ter um relacionamento atrapalhado, né? Quebrar esse relacionamento que ele tem e facilitar a ida dele para o STF. Então essa matéria aqui não tá errada. Não, pelo que eu tô ouvindo, isso daqui faz sentido. Mendonça tá lá na AGU para ficar lá, ficar perto do governo, lidar, ainda ajuda Bolsonaro, é um nome que Bolsonaro confia. Lá o cara da Procuradoria-Geral da Fazenda não quis. Então o Bolsonaro vai ter mais um tempo. E já que o Mendonça iria sair de qualquer forma, Bolsonaro precisava de um novo ministro da Justiça. Então pegou o Mendonça, colocou na AGU, que era o AGU, e já trouxe o novo ministro da Justiça. Para agora focar aí nos próximos meses, vai ter uns 3 meses para achar um novo AGU. Até então, Mendonça vai para o STF. Você vê, ó. A volta de André Mendonça para a AGU não muda os planos de Jair Bolsonaro de indicá-lo ao STF, em maio, para a vaga que será aberta com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Neste momento de reforma ministerial, Bolsonaro preferiu abrir espaço no Ministério da Justiça para Anderson Torres. Mendonça volta à AGU para provavelmente ficar não mais que 3 meses ali, de acordo com um ministro com assento no Palácio do Planalto. Pessoal, você está vendo, né? Mais um ministro aí do Palácio do Planalto dando informações para o Lauro Jardim. O pessoal segue aí, né? Passando informação para o Grupo Globo. Meu amigo, queria eu receber essas informações também. E aí, olha só. Já falamos da saída do Levi. Você já sabe que é o Mendonça, não preciso explicar quem é. Só queria mostrar essas coisas porque eu acho que é interessante. Vamos falar agora da segunda mudança. Quem é o ministro da Justiça e Segurança Pública? O Anderson Torres. Quando eu li esse título aqui, eu falei, meu Deus, já gostei dele. Já gostei. Novo ministro da Justiça é um dos maiores desafetos de Sérgio Moro. Um cara contrário a Sérgio Moro. Começou bem com o pé direito. Enquanto esteve à frente no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ex-ministro Sérgio Moro nunca escondeu de pessoas próximas que o então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, era um de seus maiores desafetos. Aí, Moro já não gosta do cara. Hoje, Torres foi anunciado pelo Palácio do Planalto como um novo chefe da pasta ocupada até abril do ano passado pelo ex-juiz.
Em seu discurso de demissão no ano passado, Moro se referiu a Torres como um delegado da Polícia Federal que passou mais tempo no Congresso do que atuando na corporação. A declaração foi feita quando o delegado passou a ser um dos cotados para assumir o comando da PF no lugar do Valeixo. Moro queria colocar o Disney Rossetti, o cara do Alexandre de Moraes, você deve lembrar, falei isso exaustivamente. E você vê, o Anderson, ele já vinha sendo cotado desde aquela época. O Anderson já vinha sendo cotado do governo para assumir algum cargo desde aquela época. Então, o cara que está ali nos arredores. E o Moro não queria. Moro também demonstrou grande descontentamento com o então secretário do Distrito Federal em janeiro do ano passado, quando o nome de Torres apareceu como opção para assumir a pasta de segurança pública caso o ministério fosse desmembrado. O ex-juiz deixou claro que pediria demissão se isso acontecesse. Vocês lembram disso? Moro não queria perder, Moro estava tentando cada vez mais aumentar seus tentáculos na máquina pública. Essa foi a razão que ele aceitou, o ministério de Bolsonaro, com várias condições, montou um super ministério, pegou a COAF, aparelhou todo o sistema judiciário. E aí, quando se veiculou a ideia de desmembrar, meu Deus, a direita na época entrou no caos que se Bolsonaro fizesse isso, Bolsonaro estaria traindo o Moro, diversas coisas. E aí você tá vendo. O nome do Anderson também já estava lá, sendo cotado, conversado. Então, a priori, começa com o pé direito. E além disso, isso daqui que vale muito a pena a gente comentar, porque a gente vai falar dessa questão do caso do Aécio. O que foi que eu falei para vocês no vídeo de ontem? Eu não sabia mesmo que o Ernesto estava para sair. Até falei que foi uma estratégia muito arriscada e pontei para vocês alguma coisa. Relembro mais tarde, ao longo do vídeo. Mas eu falei o seguinte, gente. Ainda que o Ernesto saia, eu falei isso ontem, a gente não pode só olhar a saída do Ernesto pela saída do Ernesto. Ah, saiu, acabou. Saiu, acabou. Ministério da Saúde. O Bolsonaro entregou o Ministério da Saúde para o Centrão? Ou ele entregou o Ministério da Saúde para um indicado do próprio Flávio Bolsonaro, que foi o Marcelo Queiroga? Quem é o Anderson? O Anderson foi um cargo aí, Bolsonaro se vendeu para o Centrão, como muita gente falou? Brasil 247, o maior site petista das redes. Novo ministro da Justiça, Anderson Torres, é amigo pessoal de Flávio Bolsonaro. Isso aqui parece que é uma nomeação do Centrão. Nomeado como novo ministro da Justiça no lugar de André Mendonça, movido de volta para a AGU nesta segunda-feira, o delegado federal Anderson Torres é amigo pessoal do senador Flávio Bolsonaro. Foi mais uma indicação da família Bolsonaro. Mais alguém alinhado a Bolsonaro e o projeto que elegeu Bolsonaro em 2018. Relaxa um pouquinho, espera um pouquinho. Muita gente, às vezes, faz comentários de forma muito afobada, sem saber nada do que está acontecendo. Quem me acompanhou no dia de ontem viu que eu basicamente não falei quase nada, só falei no Telegram, mandei o link de Bolsonaro já com os nomes finais, falei, pessoal, não comentei até agora, quero conversar com várias pessoas, quero ler bastante coisa para não fazer nenhum comentário irresponsável. Mas muita gente, fez aquele caos, como sempre o pessoal faz. Mais uma vez, foi para quem o ministério? O grupo de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro chancelou, o cara que ainda é contra Moro. Acho que tá o nome aqui também fácil de digerir, Algum problema para vocês? O cara que já era da Polícia Federal? Bolsonaro não prometeu colocar pessoas técnicas? Um delegado da PF assumindo o Ministério da Justiça? Faz sentido? Acho que faz sentido, Eu acho que faz bastante sentido. Acho que não tem o que reclamar. O Mendonça também é um advogado, tá lá na AGU. Também faz sentido. Não é indicação política. É algum político? Tivemos a Flávia Arruda, a gente vai chegar nela. Tudo bem. Segunda coisa. Terceiro cargo. A gente vai falar agora do Ministério da Defesa. Isso aqui também eu acho que é fácil de entender, captar, digerir. Vamos começar também mais uma vez pela Joyce. Olha como a Joyce lidou com a situação. O presidente Jair Bolsonaro interfere e faz descaradamente uso político das instituições do Estado. Forças Armadas, AGU, Itamaraty e ABIN, Polícia Federal, de quebra, ameaça com golpe militar, estado de sítio, tem a pior gestão da pandemia. Meu Deus, a Joyce não é, Até quando o Congresso será sócio desses crimes? Tá vendo ela chorando, com muita raiva. A demissão do general Fernando Azevedo é um recado importante. Ele foi apeado do cargo porque defendeu as Forças Armadas como instituição de Estado, não um braço de Jair Bolsonaro, que flerta intensamente com o estado de exceção. Alerta, o que Braga Neto aceita fazer que o Azevedo não aceitou?
Bom, a Braga Neto aí é um ministro, não fala nada, do jeito que entra, do jeito que sai, ninguém fala muito dele. Não é igual o Ramos, tá lá, quieto tá, quieto fica. É alguém que Bolsonaro confia. Bolsonaro colocou como novo ministro da Defesa. Olha a reação do Álvaro Dias para a mudança no Ministério da Defesa. A demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, deu-se numa conversa rápida entre ele e Jair Bolsonaro. O general entrou no gabinete presidencial do Palácio do Planalto por volta das 14 horas e ouviu de Bolsonaro que precisava do cargo. Ao todo, foram 3 minutos de reunião. Foi o resultado de muitos meses de desacertos. Ai, Bolsonaro isso, aquilo, outro. Gente, Bolsonaro tá tentando agir. Tá cobrando as pessoas. Mais um ministro que Bolsonaro tava pedindo, sabe, medidas. Não é interferência, não é botar tanque nas ruas nem nada. Pelo amor de Deus, não é intervenção militar. Por exemplo, pediu mais... Aqui, um exemplo do que foi feito. Bolsonaro pediu mais de uma vez pro Azevedo que o comandante do exército, o Puyol, fosse demitido. O Azevedo resistiu o quanto pôde e segurou o Puyol em seu cargo. Puyol é aquele do cotovelinho, se lembra? Você viu o vídeo? Ai, vamos aqui bater o cotovelinho, não pode apertar a mão. Bolsonaro também costumava reclamar com o general Azevedo que precisava de demonstrações públicas de apoio do exército, das Forças Armadas como um todo, né? E culpava Azevedo por não tê-las. O povo sofrendo diversas coisas, nem um único comentário de apoio popular. Estado de caos no país, nenhum único apoio. E aí você vê, ó, Pedro Doria, esquerdinha lá. Reclamações de Bolsonaro para demitir ministro da Defesa. Não demitiu o comandante do Exército. Faltaram demonstrações de apoio. O que busca Bolsonaro? Olha como foi a reação da oposição. Vocês acham que foi ruim a saída do Azevedo? Aí você vê, ó, demissão de Azevedo abre intervenção política de Bolsonaro na área militar. Impressão minha, é o presidente da República que nomeia os ministros. Como é que o presidente da República pode interferir numa coisa que ele é o responsável, sabe? É a atribuição dele. Ele está interferindo no governo dele. Não faz nenhum sentido, né? Mas é a Veja, né? Grande mídia. É bem mais feia a história em torno da demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Aliados do general relataram ao radar que Azevedo foi ao Planalto já sentindo que o seu relacionamento com Jair Bolsonaro estava chegando ao fim. O motivo do desgaste, nas palavras de uma graduada fonte militar, seria a condução do Ministério por Azevedo, mantendo a caserna distante do assédio político de Bolsonaro. A caserna não quer lidar, né, com os problemas do Brasil. Querem ficar lá, cortando grama, pintando meio fio e fazendo um monte de coisa. No máximo fazendo umas obras. A nota escrita pelo próprio Azevedo deixa clara a determinação dele de barrar o aparelhamento das forças pelo bolsonarismo. Aí chora um monte de coisa e depois fala do Puyol. E você ainda vê, ó, Paulo Pimenta, do PT, recusa em apoiar estado de sítio, levou o Bolsonaro a demitir o ministro da Defesa. Toda a oposição achou um absurdo, estão indignados. O Azevedo, inclusive, era o assessor do Toffoli. Já foi no passado, assessor do Dias Toffoli. Só para relembrar, tava lá no cargo dele. Nada demais, todo mundo sabia disso. Mas só, né? Porque tem gente que parece que morre de amores. Ó, tem gente na direita hoje em dia que é o seguinte: reclama da pessoa, pede pra sair. Quando a pessoa sai, aí lida... Não, era o herói. Um herói se foi. Meu Deus. Eu não tô conseguindo mais entender o que é que esse pessoal quer, né? E aí você vê, essa saída ainda fez o Fux ligar pro Azevedo pra saber, cara, tá tudo bem, tu saiu por quê? Fez o Fux assim, dar uma tremida na base, né? O Fux lá, pai, o que tá acontecendo, né? Quem tem medo. O Fux falou, será que vai sobrar pra gente? Não, Fux, não vai. Bolsonaro é um democrata, respira um pouquinho. Você vê, ó, a interlocutores, Fux afirmou que queria saber as razões que levaram à saída de Azevedo, que foram indicados ao cargo pelo ex-presidente do STF, Dias Toffoli. E você vê, ó, para Fux, mudanças em ministérios não geram preocupação institucional. Ligou, conversou, viu que a mídia tava falando não tem pé nem cabeça. Cara, Bolsonaro tá nos direitos dele, fez o que ele acha que é melhor e já foi. Beleza? Tá resolvido? Acabou o estresse, né? Acho que acabou o estresse. Valeu, Fux, bola pra frente. E aí, quem é o novo ministro da Defesa? Braga Neto. Não tem muito o que falar. Tava na Casa Civil, agora vai pra Defesa. É um general no Ministério da Defesa. Temos até agora um advogado na AGU, um delegado
da Polícia Federal no Ministério da Justiça e Segurança Pública e temos um general no Ministério da Defesa. Algum problema? Acho que não, né? Tá tudo fácil, tudo bem assim. Não entendi o caos até agora, para mim, desses três. Tudo certo. Então agora chegando agora nas partes que a coisa fica tensa. Esses três foram os três mais fáceis. E agora vamos falar do Ramos. General Luiz Eduardo Ramos. É o Ramos, né? Meu Deus do céu. Não gosto do Ramos, por diversas razões. Até falei no vídeo ontem uma. O Ramos não... Você pega... Eu já ouvi dos deputados da base que em termos de articulação, inclusive assim, como lidar com as emendas, o Ramos é um desastre. Eu já ouvi falar sobre isso. E o Ramos, a posição que o Ramos estava, gente, é o ministério mais importante da República. O Ministério do Ramos é o ministério mais importante da República. E agora ele está com a Flávia Arruda. Isso me deixa de olhos muito abertos. Vou não falar bem preocupado. Mas olha só, temos que relembrar algumas coisas para vocês entenderem a importância da Segov e por que talvez o Ramos continue. E talvez esse seja um dos motivos do Ramos ainda continuar no governo como ministro da Casa Civil. Eu já falei isso no passado sobre a Segov, em outros momentos, quando a gente fala sobre a STF, sobre as perseguições. E estamos agora no nosso quarto, vamos passar assim, teve um meio transitório entre ali o Bebiano Santos Cruz, ou foi o Santos Cruz e o Ramos, não lembro. Mas vamos botar aqui os três mesmo que sentaram na pasta. Tivemos o Bebiano, depois o Santos Cruz, o Ramos e agora temos a Flávia Arruda. Por que, Kim, você está falando que a Segov é o ministério mais importante de todos? Antes de a gente voltar para essa foto, vamos falar da Segov. Olha só. O que é a Segov? Secretaria de Governo do Brasil. Segov. É uma secretaria que tem status de ministério ligada à presidência da República. Essa secretaria, na verdade, foi uma fusão de outras secretarias e foi criada em 2 de outubro de 2015 pela presidente Dilma Rousseff. As secretarias já existiam, ela transformou em um ministério. Aí você vê, ó, resultado da fusão da Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Gabinete de Segurança Institucional. São 4 grandes secretarias do entorno ali do presidente, quase uma mini prefeitura. E estão lá, agora formou uma única secretaria. Durante o governo Temer, a Secretaria-Geral da Presidência e o Gabinete de Segurança Institucional foram recriados. Que hoje é que é o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, tá o General Heleno. E a Secretaria-Geral da Presidência é o Almirante. Putz, esqueci o nome dele, mas era o cargo do Jorginho. Você lembra do Jorginho? É esse daí. Pronto. Lembra que o Almirante, quem tá agora na Secretaria da Presidência é o Onyx. É o Onyx Lorenzon. A Secretaria-Geral é como se fosse a prefeitura do presidente. O prefeito é o cara que é como se fosse o secretário do presidente. O presidente tem umas coisas para resolver, tudo passa lá. Antes de chegar em Bolsonaro, passa por lá os assuntos jurídicos. É o cara que tá ali para resolver muita coisa para Bolsonaro, no aspecto assim, mais burocrático da coisa. Burocrático. E também o aspecto jurídico. O GSI, a segurança, tá bem claro. E aí tem a Segov, que mesmo sem essas 2 secretarias, continua ainda o ministério mais importante, que agora é o final, ó. Com isto, a Secretaria de Governo ficou apenas com as atribuições de relações institucionais ligadas à articulação política. Qual é a principal função da Segov de forma bem resumida? Articular. É fazer com que as propostas do presidente, as pautas que elegeram o presidente, os projetos que o presidente, tem assim, com carinho e amor, sejam levados à frente, sejam colocados em votação e sejam aprovados dentro do Congresso e do Senado. Ou seja, é papel do Ramos ver o que é que você quer, Bolsonaro. Esses 35 projetos são prioritários? Ou ele vai pegar, ele vai conversar com Arthur Lira, ele vai conversar com Pacheco, ele vai chamar os líderes partidários, ele vai tentar conseguir votos e fazer tudo o que for necessário para isso ser aprovado. É o cara que tem que fazer a máquina avançar. Então, quando as coisas não avançam, vários projetos, talvez seja porque a gente tem muita ainda oposição no Brasil, que joga contra o governo, mas também às vezes pode ser um problema de articulação. Então, tudo passa por aqui. E é um cargo que lida com líderes partidários, grandes caciques e deputados. Então envolvem articulações, negociações de diversas coisas. E agora vamos voltar para essa foto. Muito tempo atrás, expliquei para vocês como foi um problema a saída dos 2 primeiros. Por quê? Pensa o seguinte.
É um cargo de negociações. E, gente, acho que todos vocês conseguem entender que grande parte dessas negociações é assim, é na boca a boca, na confiança, ó. Eu tô te prometendo isso e, cara, não tem assim, vamos fazer um contrato aqui, vamos lá no tabelião, carimbar, sabe, autenticar, registrar a firma que essa cláusula vai ter que ser cumprida se tu votar a favor dessa pauta do governo. Não é assim. A gente vem aqui, a gente tenta conversar. Então pensa o seguinte, o governo Bolsonaro começou, vem lá o Bebiano, várias coisas, começa a fazer, o Bebiano começa a fazer várias promessas para vários políticos, vários caciques, e aí, diante da pressão das redes, o Bebiano caiu, junto também, né, com aquele vazamento dos áudios, diversas coisas. E aí, cara, você fica naquela, pô, o Bebiano caiu, Bebiano de fora. Pense você, enquanto um cacique, um político, você olha a situação e fala, cara, as redes sociais derrubaram o Bebiano. A queda do Bebiano é a primeira pá de cimento, a primeira pá de terra para fazer, né, a base para criar a CPMI das fake news. Começa daí. Foi um alvoroço, a pessoa não conseguia entender, peraí, que história é essa? As redes sociais. Gente, ainda que a internet já tem um tempo, ainda que a internet foi extremamente importante para o governo Bolsonaro ser eleito, até então a internet não tinha peso nas decisões políticas. Ainda não tinha peso. E foi a primeira. Um presidente retirou um ministro por questão dos áudios da época, do laranjal do PSL e da pressão das redes sociais. Isso chocou. Por quê? Pô, o cara lá tinha várias promessas que o Bebiano fez e agora o Bebiano caiu. Aí entrou o Santos Cruz. Aí imagina, o cacique, imagina que você é o Santos Cruz. Você acabou de chegar com a missão de articular com o Congresso Brasileiro só, né, as peças raras. Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, Marcelo Freixo, Tabata, só alto nível, imagina. E aí chega um cara desse e fala, ô Santos Cruz, então, o Bebiano tinha me prometido lá liberar uma emenda, porque tem uma obra lá no interior que eu quero fazer e tal, né, o valor é X. Aí primeiro dia de trabalho, tu ia falar o quê? Tu ia falar, não, beleza, eu vou liberar o dinheiro. Tu nem sabe como é que libera o dinheiro, se duvidar. Tu vai liberar o dinheiro por emenda? Emenda é completamente normal, todo deputado tem acesso, aí tem até as emendas impositivas. Mas e aí? Era aquele momento, tá certo mesmo, pode liberar agora? E aí? E aí? Então o Santos Cruz chega e fala, peraí, acabei de chegar, respira um pouquinho, deixa eu sentar na pasta, deixa eu tentar ver. E cara, o Bebiano saiu. Tu acha que o Santos Cruz ia pegar o telefone? Ô, Bebiano, por favor, eu sei que você saiu, foi escorraçado, mas você poderia me ajudar? Óbvio que não. O cara chegou completamente sem a página em branco. O que teve pra trás, assim, ó, galera, desculpa, o Bebiano saiu, o clima ruim, é daqui pra frente agora. É daqui pra frente. Vocês me falam qual foi, se der pra fazer eu vou tentar ajudar, mas daqui pra frente. Ou seja, vários acordos foram quebrados. A classe política ficou revoltada. O tempo passou. A mesma coisa aconteceu com o Santos Cruz, começou a fazer um monte de besteira, mas um monte mesmo, também caiu e também teve, né, uma grande parcela das redes sociais. Mais uma vez as redes sociais. E aí, meus amigos? O que é que você acha que a classe política reagiu? CPMI das fake news, não dá mais. Imagina o deputado vendo as negociações dele, que ele estava assim, ó, quase para botar a mão, desaparecendo, assim, virou pó. Virou pó por quê? Por causa de vocês. Que vocês foram lá, botaram pressão, o Santos Cruz caiu. Ele falou, meu amigo, não dá mais. Essa instabilidade não dá mais. Eu não aguento ver mais os meus acordos indo para o saco. Não aguento mais. Não aguento mais. Aí vem CPMI das fake news, depois o inquérito do STF, o gabinete do ódio surge por causa disso. A narrativa do gabinete do ódio surge após a queda do general Santos Cruz. Podem pesquisar, a primeira matéria que saiu sobre isso foi a matéria do Estadão, lá para setembro de 2019. Vocês entendem o peso que essa secretaria... É você ter 513 deputados, não 513, né? Porque os deputados da base do governo entendem e deixaram um bom acesso do Santos Cruz. Mas você tem lá pelo menos uns 450 deputados que ficaram com raiva e revoltados com o governo. Meu amigo, isso não é bom. Não é bom, são 3 poderes. E é poderes mesmo, o legislativo tem poder. Não é que o poder do Brasil tá completamente na mão do Bolsonaro e o Bolsonaro faz o que ele quiser. E aí Bolsonaro colocou o Ramos. Chegamos nele. Ficou o Ramos. Vocês acham que o Ramos
Tinha clima para fazer a mesma coisa? Tentar ligar pro Santos Cruz e falar: ô Santos Cruz, amigo, você pode aí me ajudar, sabe? Pô, me falar quais eram as promessas. O cara tá me falando que você prometeu isso pra ele, é verdade? É daqui pra frente. Todas as promessas foram embora. Então, pra mim, o Ramos ir pra Casa Civil tá bem claro. É o quê? O Ramos continua no governo, o clima tá bom. A nova deputada é a Flávia Arruda. Ela vai, qualquer pessoa que chegar e falar: não, eu negociei isso aqui com o Ramos. O Ramos está no governo, ela pode pegar o telefone dela, numa boa, falar: ô ministro Ramos, só uma pergunta, por favor. Eu ouvi aqui que o deputado tal, o cacique tal, tá falando isso. É verdade que vocês fizeram esse acordo, projeto tal, esse projeto realmente assim tem uma prioridade, isso aqui? Não. Ah, tá bom, beleza. Pode fazer isso. Então o Ramos continua. Não é que ele vai interferir ainda na Segovia, mas ele tá lá para ser consultado. Agora, o Ramos na Casa Civil, assim, eu não gostava do Ramos, continuo sem gostar. Na Casa Civil, tem que ficar bem de olho, né? O Ramos é um cara, inclusive, que já deu com a língua nos dentes no passado, algumas vezes, a própria pessoa do Globo. E a Casa Civil, ela é a prefeitura dos ministérios. Todas as nomeações passam pela Casa Civil. Todas mesmo, tem que passar por lá para a Casa Civil liberar. Eu espero que o Ramos, né, que não gosta da área ideológica, ele fique de boa. E não venha criar problema para as secretarias. Eu espero que ele não venha criar problema para as secretarias e para nomeações. Eu espero, sabe? Que ele seja lá, lide numa boa e não fique com essa conversa de área ideológica. Então, tem que ficar aí de olho na questão da Casa Civil. Então, já falamos de 4. Já que estamos falando do Ramos, vamos para o próximo. Flávia Arruda. Meus amigos, essa é tensa. Essa foi a mudança mais tensa do dia. Essa foi tensa. Por quê? Quem é a Flávia Arruda? A gente vai falar dela. Antes de mostrar os problemas, vamos tentar olhar o lado bom, sabe assim, com calma. Eu até entendo, olha só. Matéria da própria CNN. Murilo de Aragão. Governo pode ampliar espaço do Centrão para fortalecer base. Quem é o Aragão? Ninguém mais, ninguém menos do que um dos donos da Arco Advice. É que já falei pra vocês, aquele tipo de consultoria que se você entrar no site, você não tem lá a área assim, seja assinante. Não. Tem nem isso. É tão caro, é tão elitizado que, meu amigo, eu não sei nem como é que faz pra você receber os boletins. Eu recebo porque o pessoal me manda. E você vê, o cientista político diz, no caso, né, que a presença crescente do Centrão pode ajudar a destravar a pauta econômica. O Centrão chega dentro do Palácio do Planalto com a deputada Flávia Arruda, que assume a Segovia. E há uma boa ligação entre o Paulo Guedes e Arthur Lira pela agenda de reformas. Com o fortalecimento do Centrão e da coordenação política do governo, a agenda da equipe econômica pode ganhar maior tração. Mas não é feito automático, tem que se trabalhar na coordenação política. Explica. Então, olha só. A gente já falou bastante, a Segovia é responsável pela articulação. E agora você tem o próprio Centrão. Uma coisa, olhando assim, um lado bom. Até então, Bolsonaro tinha na ideia o que ele queria, ligava pro Ramos, conversava com o Ramos, e o Ramos ia conversar com os outros políticos, a maioria do Centrão. Porque, cara, é muito difícil conversar com o PT, com o pessoal, aí é quase impossível, né? Então o Ramos conversava basicamente com o Centrão, porque os deputados da base, você não precisa nem avisar, né? Eles estão fechados pelo Brasil. Você não precisa nem pedir para ele ajudar o Brasil, que eles vão ajudar o Brasil. Vão agir em prol do Brasil. Agora, não vai ter Bolsonaro, interlocutor, que no caso é Ramos, Centrão. Agora, Bolsonaro vai estar diretamente negociando com o Congresso. Não 100%, né? Mas vocês conseguem entender isso? A Flávia Arruda, ela é uma representante dessa base do governo chamado aí Centrão. PP, PL, Solidariedade, Avante, PROS, PTB, quem mais? O próprio MDB, o DEM, que ainda são partidos que votam com o governo. Então, todos esses partidos, você tá lá, tá conversando diretamente com ela. Ó, Flávia, isso aqui, eu quero isso. Ela já tá lá dentro, já tem muito tempo dentro da casa, já conhece uma parte desse pessoal, sabe conversar, né? Você sabe que saber conversar em Brasília é um negócio bem complicado, mas sabe conversar, então o Bolsonaro tá lidando diretamente com ela. Ela não vai ter carta branca de fazer o que ela quiser. Ainda assim, ela vai ter que contar para Bolsonaro, mas vocês sabem que esse pessoal dá nó em pingo d'água. Isso daqui é o lado bom. Bolsonaro corta, sabe? E ele mesmo vai negociar diretamente
um congresso. Óbvio, ela ainda vai ter que sentar com os líderes, tudo para conversar, mas é outro nível, né? Bolsonaro está conversando diretamente por um político. Inclusive, a Flávia Arruda foi quem presidiu a comissão mista do orçamento. Então, assim, né? Tá relativamente... Talvez na pasta econômica aliada com o governo. Mas tem que ficar de olho. Não tô falando que o Bolsonaro errou, longe disso, nem nada. Tem que ficar de olho porque, ao mesmo passo, então olhando esse lado, ela é uma pessoa de um perfil muito complicado. E eu vou mostrar para vocês quem é a Flávia Arruda em algumas poucas imagens. Aqui você vê ela elogiando aí a vice-presidente americana de esquerda, e diz, depois de 240 anos... A democracia americana conquistou a eleição da primeira vice-presidente, mulher, e já coloca a agenda de raça, toda aquela balela. Ela tem assim uma pauta, assim, um jeito de falar bem militante, progressista, feminista de esquerda. Pode falar assim? De forma bem clara. Aí você vê, ó, coordenadora da Comissão Externa de Combate à Violência contra a Mulher, defensora das causas sociais e da educação. Vai vendo, né? Aí você vê, deputada federal mais votada do Distrito Federal. Perfil pequeno, não compartilha muita coisa, não comunica assim diariamente, ou nem sequer semanalmente. Aí você vê, ó, lugar de mulher é onde ela quiser. Errada não tá, né? Mulher, realmente, o lugar ela pode ficar onde quiser, mas é aquela típica frase de quem gosta das pautas de esquerda. Nada contra, é só a visão que ela tem. Foi elogiada pela Tabata Amaral. Não é alguém que eu gostaria de receber elogio. Não é nada demais. Mas a Tabata tá falando que ela é a primeira tá a fazer história. Ela é indicada oficial do bloco para a presidência da comissão mista do orçamento. Que é uma coisa pesada, né? Não é qualquer um que senta para ser o presidente da comissão mista do orçamento. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Mas elogio da Tabata. Elogiada pelo Marcelo Ramos. Esse daí que tá criando tanto problema e reclama de tudo que o governo faz. Mas aqui, ó, minhas homenagens à minha amiga querida e nova ministra da Segov. Ganha o Brasil com sua competência e desejo de servir. Ser elogiado pelo Marcelo Ramos também não é algo bom. Também tem aqui. E aqui, ó. Uma imagem. Olha só, lá do Lula. Também, né, a maioria desses políticos estão aí. Esses políticos entrando todos estavam também, não era Lula. O Lira estava lá, o Pacheco também estava lá. Aí você vê, ó. Aprendam com quem sabe articular. Ex-moça do tempo, candidata mais votada do Distrito Federal, amiga do Lira, próxima de Rodrigo Maia, casou com o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, aquele considerado ficha suja pelo envolvimento na Operação Caixa de Pandora, o mensalão do DEM, e admira a Kamala. E tá na fotinha ali, bem próximo, né? O Lula que recebeu a camisa do Arruda. A deputada também, Flávia Arruda, ela ainda voltou, né, pro Daniel Silveira continuar preso. Se lembra da votação? Então ela foi contra, né, a liberdade do Daniel. Então nome complicado, mas que eu acho também que deve ser julgado por seus resultados. Mas uma indicação, essa daqui, gente, essa vale a pena ficar de olho. Bolsonaro vai estar lidando aí diretamente, ele contra o Centrão agora. Não tem mais assim meio que um intermediário, né? Que ela é uma deputada, defende o Ramos. O Ramos é um militar, Bolsonaro trouxe pra perto. Essa tem que prestar atenção. Tem vários problemas pelo passado dela. Mas, e aí? Será que essas reformas realmente vão destravar? Qual vai ser o resultado que ela vai entregar? É esperar pra ver. A decisão do presidente. Bolsonaro até então sempre vem demonstrando aí que pensa no povo brasileiro, né? Sempre. Nunca deu motivo de desconfiança. E aí, falar agora da última, né, que tá faltando. Essa daqui é que me deixou mais triste. Gostava demais do Ernesto. Muito bom ministro. Entendo o que ele fez. Não acho que foi Bolsonaro que pediu a cabeça dele, nem nada. Eu acho que ele deixou na carta dele bem claro que, na verdade, ele abriu mão, sabe? Do próprio ego que ele possa ter. Não é ego, né? Tipo assim, do próprio desejo pessoal. Ele botou o Brasil acima do Ernesto. Esse realmente saiu muito maior do que quando entrou. Uma lenda, o Ernesto Araújo. Ele fala aqui, ó. Apresentei hoje
ao presidente Jair Bolsonaro esta carta em que coloquei à sua disposição o cargo de ministro das Relações Exteriores. Ele começa a carta de uma forma assim, institucional, você vê, ó, Brasília, excelente senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Carta normal. Mas aí depois, vou ler para vocês como ele realmente começa, né? A carta do Ernesto. Senhor presidente, querido chefe. Olha como já se refere a Bolsonaro, querido chefe, já com certo amor. No cargo de ministro das Relações Exteriores, para o qual o senhor me proporcionou a imensa honra de me designar, começa agradecendo ao presidente. Obrigado, presidente. Obrigado por essa honra que o senhor me deu. Eu lutei desde o início pela liberdade e dignidade do Brasil e do povo brasileiro, pela nossa soberania e grandeza em todos os aspectos. Procurei, à frente de muitos, e muitos colegas para os quais diplomata e patriota não são antônimos, colocar o Itamaraty a serviço do sonho de um novo Brasil. E realmente ele conseguiu. O Ernesto conseguiu. Nessa luta, deparei-me cada vez mais, ao longo do tempo, com correntes frontalmente adversas. Muitas... A gente viu, né? Porque o Ernesto caiu. Desse choque do qual não posso recuar sem renunciar aos princípios com que o Senhor compartilho. Ele sabe, você vê, ainda fala que ele que Bolsonaro compartilham. Não dá. Surgiu nesses últimos dias uma situação que me torna impossível seguir trabalhando por nossos ideais na posição que neste momento ocupo. Ergueu-se contra mim uma narrativa falsa e hipócrita a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros, 5G, né? Segundo a qual minha atuação prejudicaria a obtenção de imunizantes. Exibi todos os fatos que desmentem tais alegações, mas infelizmente, neste momento da vida nacional, a verdade não importa para as correntes que querem de volta o poder. Esse poder que durante as décadas em que o exerceram só trouxe ao Brasil atraso, corrupção e desgraça. A verdade liberta, a mentira escraviza. Hoje a mentira é despundoradamente utilizada para um projeto materialista que visa escravizar o Brasil e os brasileiros, a escravizar o próprio ser humano e roubá-lo de sua dignidade material e principalmente espiritual. Assim, em benefício do projeto de transformação nacional que o Senhor é cabeça, e em nome de minhas convicções profundas, de meu orgulho profissional e do amor que dedico ao Brasil e ao nosso povo, esse povo pelo qual me comprometo a seguir lutando até o fim dos meus dias, coloco à disposição de Vossa Excelência o cargo de Ministro das Relações Exteriores, com todo o meu respeito, admiração e afeto. Saiu agradecendo o Bolsonaro por tudo, deixando claro, só tem agradecimentos, deixando claro que colocou o Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. E tá aí. Não, Bolsonaro. Não precisa. Eu saio. É pelo bem do povo. É pelo bem do Brasil. A gente comentou isso no vídeo de ontem. O Ernesto ele tomou uma atitude muito arriscada, a aposta dele. Até comentei que de um lado a gente tinha quem? A gente tinha as redes. Basicamente só as redes sociais, que não são todas as pessoas ainda, são as pessoas da rede que acompanham política. Do outro lado você tem todo o Senado que se virou contra o Ernesto. Era muito difícil, né, de segurar a barra. O Senado que não são os poderes, tem um poder da caneta. Estavam ameaçando barrar todas as nomeações do ministério, ia travar a pasta, ia criar um caos. Em nome do bem nacional, o Ernesto, né, abre mão do cargo. Isso aqui é muito nobre. Quantos ministros fariam isso? Teve algum ministro que sequer fez isso? Não, Bolsonaro, eu vou na frente. É pelo bem de todos. Pelo bem de todos. Não esperou, ficou uma situação assim, impossível que o Bolsonaro tivesse que conversar com ele e falar, Ernesto, tá muito... Ele mesmo viu, cara, eu tô vendo, presidente, que não dá. Tô vendo, é pelo bem do Brasil, eu vou sair, é pelo bem do povo. É que tem alguma coisa de falar do Ernesto, cara? Tem alguma coisa que falar, reclamar do cara? Não tem um ponto fora da linha aqui pra você falar desse cara.
tem um único ponto fora da linha. É uma perda muito grande, sabe, que a gente vai ter. Espero que o novo ministro, sabe, possa realmente, sabe, ter o mesmo nível de qualidade que o Ernesto tinha. E olha só, algumas coisas assim que mostram como a direita às vezes não entendem. O Alan Lopes ontem fez um comentário comum, falou o seguinte, ó: presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Cátia Abreu. Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Aécio Neves. É só isso o tweet. Resumindo, os canalhas tomaram o país de vez. A solução só existe ao modo antigo. Qual é o modo antigo? Que tweet irresponsável é esse? Os canalhas tomaram o país de vez. Não, gente. Isso aqui é uma pessoa de direita, apoia o governo mesmo. Pessoal, vocês que até me assistem, vocês já sacaram isso daqui, porque a gente comentou, quanto a gente comentou isso daqui. Eu sinto, às vezes, que parte da direita brasileira queria que os bolsonaristas presidissem todas as comissões da Câmara. E o regimento não é assim. O regimento é o quê? É uma divisão proporcional de acordo ao tamanho das bancadas. Uma divisão proporcional. Pegamos 4 comissões. No pleito anterior, Eduardo Bolsonaro era o presidente da CREDEM, da Comissão de Relações Exteriores. Nesse pleito de agora, a gente acabou pegando Agricultura, Meio Ambiente, CCJ e acho que Direito da Mulher. Pô, cara. Gente, o Brasil é assim. Se a gente defender que, tomaram de vez, a gente agora vai ter que tomar pra gente todos os cargos, você tá falando que você aceita que um grupo político possa ter todos os cargos. Se um dia a esquerda sentar no poder de novo, capaz, né, daqui a 20, 30 anos, eu espero, né, pelo menos mais de 20 anos, vocês vão também apoiar, então, que eles, durante o governo deles, eles assumam todas as comissões? Não, já que o Lula tá no poder, então todas as comissões vão ser do PT. Aí não dá, né? Aí você vê o tipo de comentário, ó: vergonha, presidente cedendo mais uma vez. É o presidente que indicou, sabe, as pessoas nas comissões. Isso aqui é uma coisa resolvida dentro do Senado da Câmara, seguindo uma regra. Tem uma regra. Bolsonaro cedendo. Tirei aqui porque eu sei que a pessoa não fala isso de má vontade. Tem algum absurdo, né, do Bolsonaro ou dos seus filhos que os caras estão usando para chantageá-lo. O sistema voltou, você que é jovem procura por outro país que te dê melhor condição de crescer sem ser roubado diariamente com impostos abusivos e péssima distribuição de renda, né? Você que é jovem vai procurar, principalmente que fará. Cara, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Essas comissões aqui não tem nada a ver com o governo. Falar que esse pessoal só assume as comissões porque Bolsonaro tá devendo no cartório, tem dívida, tem débitos em aberto, ele e os filhos. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Como é que a gente vai conseguir prosperar enquanto a direita sequer consegue entender o funcionamento da máquina pública? A gente precisa de candidatos, a gente precisa de pessoas lá, sabe? Pessoas que ocupem a máquina. A gente precisa de mais candidatos a deputado, mais senadores, mais governadores. Não vai ser só com a pressão da rede social, gente. A gente não tem o poder da caneta. Porque quando chegar a eleição, então beleza, então vocês vão, do jeito que as coisas são, vocês não vão conseguir eleger 200 pessoas. A gente ainda vai ter maioria, a gente ainda vai ter o nosso fundo partidário, vai ter tudo. Chora mais, ele vai falar pra você o seguinte: chora mais nas redes. A única forma que a gente tem é o quê? Conseguir realmente, sabe, uma mudança real. Não, a gente vai pegar, vai sentar, vai resolver. Vamos ter candidatos. E aí, olha só, uma coisa que já vale comentar sobre essa do Ernesto. Eu nem cheguei para falar o nome do novo cara, né? A Wikipédia já foi atualizada. Só soube por causa do Bolsonaro. Ele trouxe aqui a coisa da demissão. Eu dei um zoom aqui para uma formatação fique melhor. E olha só. Após atacar a senadora Cátia Abreu, o Senado declarou, né, um conflito ao chanceler. A senadora Cátia Abreu chamou de marginal. No grupo de WhatsApp dos senadores, o chanceler foi chamado de diversos absurdos. Não tendo mais forças morais de aguentar as críticas, o diplomata pediu para sair. Foi por isso que o Ernesto saiu para sair? Por não ter mais forças morais? E vocês sabem que muita gente estuda pelo Wikipédia, muitos jovens. Imagina daqui a 10, 20 anos, quando alguém for estudar sobre o Brasil,
e descobrir quem era o Ernesto. Ernesto foi o cara que saiu porque não teve força moral. Olha isso, né? Olha aqui, olha o absurdo que é a mídia. Mário Sabino, entendi, ainda curtido pela Daiane Pimentel. O chanceler Ernesto, que conduz a política externa mais perniciosa que o Brasil poderia ter durante a pandemia, culpa o lobby dos chefes do Dória pelas pressões para derrubá-lo. Se é assim, a ditadura dos chefes do Dória fez algo de bom, quem diria? Celebrando a barbaridade. O Renato fez uma lembrança muito boa. Não é pela educação, meio ambiente, relações exteriores, até mesmo pelo 5G. O interesse da esquerda sempre foi pela venda do território brasileiro. Eu fiz um comentário rápido que você consegue entender. Se lembra do Brasil? Se lembra do Tratado de Tordesilhas? O Brasil era basicamente aquele pedacinho, né, lá do Nordeste, um pedacinho até o Sudeste, e só. Gente, o nosso país, desde 1500, só faz crescer. A gente nunca teve uma retração de territórios, enquanto os países tiveram. A gente só se solidifica mais e mais como uma grande nação. Esse pessoal aí, né, estava tentando emplacar uma lei que 25% do nosso país poderia ser dado, né, vendido para os chefes do Dória. E obviamente que ele não ia comprar, né, terra ruim, só ia comprar as localizações, né, de ponta, de ponta. Aquelas grandes fazendas, grandes centros comerciais, só assim escolhido a dedo. Porque um país invade o outro para conseguir dominar, conseguir anexar suas terras, diversas coisas. Aqui ia vencer essa batalha sem disparar um único projétil. Um único projétil tomou conta de 25% da melhor parte, da parte mais nobre do nosso país. É isso que esse pessoal quer fazer. De forma bem simples e direta. E aí, quem é o novo ministro? O França. Quem é o França? Começando aqui, ó. Comendo pastel com Bolsonaro. Bolsonaro ainda fez uma piadinha. O cara aí, beijando com Bolsonaro, estava sempre no entorno. No França, ele sempre estava aí organizando a parte cerimonial do governo. Festas, essas coisas. Sempre está organizando. E o papel do chanceler, uma grande parte, né, é receber pessoas. Então, parece ser um cara, não sei se ele é um baladeiro de plantão, mas sabe aí organizar as coisas. Estava sempre próximo do entorno. Inclusive, Eduardo Bolsonaro esteve no Pingo dos Is e falou sobre ele. Escolha de diplomata de carreira como chanceler traz alívio ao Itamaraty. Você vê, ó, ele foi o chefe do cerimonial de Jair Bolsonaro. Ele é muito mais pragmático e prático que Ernesto Araújo, uma pessoa que resolve problemas, escreveu o interlocutor. Internamente, porém, não há expectativa de que o norte da política externa mude radicalmente. Não vai mudar, vai seguir a mesma linha. Não foi pro Centrão, de novo. Olha, se pode falar que teve uma nomeação pro Centrão, foi a Flávia Arruda, e só. Que é o cargo que já lida com o Centrão. Vocês entendem, gente, que Bolsonaro ele não abre mão. O Ramos é o único que não é o técnico da área, né? Não é um administrador, um burocrata para administrar a Casa Civil. Mas você tem, ó, na Segóvica Articulação, uma deputada federal. Na Defesa, um general. Na Justiça, um delegado da Polícia Federal. Na G1, um advogado. Na Defesa, já falei, né? Qual foi que foi falando? E no final das contas, fiquei faltando nome, mas no final das contas, Ministério das Relações Exteriores, um diplomata. Aí você vê. E tá, olha só o que a Globo diz dele. Olha o que o Globo diz. Escolhido para substituir Ernesto, o França é tido como conciliador, mas pouco experiente. Já achou ruim. O fato de ser relativamente jovem, discreto e nunca ter chefiado a embaixada para gerar comparações com o perfil de Ernesto, que por não ter peso na carreira poderia ser mais facilmente pressionado por Bolsonaro, seus filhos e a ideológica. França não é do grupo olavista, mas ganhou a confiança do presidente por sua eficiência e lealdade. Ele é afável e jeitoso, não gosta de brigas, tem estilo mais low profile. Certamente não é um formulador, mas deve ter conquistado Bolsonaro lá na presidência. Não é uma pessoa que tem arestas e inimigos dentro do MRE, mas é uma incógnita quanto às ideias. Afirmou um diplomata nativa. É uma incógnita. Eduardo Bolsonaro garantiu que o nome é bom. Segundo fontes, ouvidas pelo Globo, a indicação de França, assim como de Ernesto, tem forte influência de Eduardo Bolsonaro. A expectativa é de que o novo chanceler, portanto, continue muito próximo do deputado. A proximidade de Eduardo Bolsonaro é apontada também por Roberto que foi embaixador do Brasil em Washington na era Lula.
como um ponto de atenção. Ouço de colegas que eu conheço que é boa pessoa, blá blá blá. Mas, claro que não é nenhum expoente do Itamaraty. O ruim é que é próximo de Eduardo Bolsonaro, que é padrinho de sua nomeação. Foi indicação do Centrão? Bolsonaro se vendeu pro Centrão? Foi. Se vendeu pro Centrão? Foi. Meu amigo... Um diplomata da ativa que se identifica ideologicamente mais à esquerda disse que a tendência é mudar a forma e suavizar o discurso. Mas, contudo, não deve mudar tanto assim porque o governo é o mesmo. O cara da esquerda também não gostou. Por fim, ontem o Lula estava dando entrevista lá para a agência do chefe do Dória, Xinhua. Vai vendo, né? Tava lá para falar do Moro, já sendo desse assunto. Isso aqui é comentar, é um grande absurdo. O cara pegou um perfil falso, que não é o perfil oficial do Felipe Martins, e falou: o assessor mirim do capitão ameaça o Brasil. Que botou, chegou a hora e a bandeira do Brasil. Chegou a hora do quê? Aí vem um Caio Blinder ameaçar o Felipe Martins. Perfil de mentira. Aí vem, incrível a rapidez das milícias digitais para tirar um sarro de minha cara, pois caí no conto do perfil falso. Ué, a mesma rapidez que você tem para falar besteira sem verificar o perfil. Caio Blinder, né? Amigo aí do Maynard. Tá lá numa Mamata Connection. E, gente, quem tá na fila aí para apanhar também é o Salles. A Bianca mesmo aqui diz, trouxe a matéria do Jota. Brasil em chamas. Impactos das queimadas sobre a saúde das crianças. Incêndios deixam rastro de desnutrição por décadas e aumento de doenças respiratórias. 2021 pode ser ainda mais devastador. Já vai ser pior do que 2020, pior que 2019. Além disso daí, que é a narrativa anual, né? Porque é o período que todo ano queima. Esse ano temos o ESG, que vai dar muita dor de cabeça para o Salles. Ainda tivemos aqui, essa daqui do MEC eu vou comentar amanhã, porque essa aqui tem mais coisa pra gente falar, mas calma que não acabou o vídeo não. Calma que não acabou, pera aí, por causa do MEC eu quero... Tem outra coisa que aconteceu com a Bia também, que tinha muita coisa pra falar. Coisa pra falar aqui do Pacheco. Eu não vou falar também hoje, né? Deixa o Pacheco um pouquinho quieto. Vamos falar disso daqui, Queiroga tenta antecipar a chegada de 50 milhões de doses. Ai, que o governo não faz nada. Tá aí, 50 milhões de doses tentando trazer. E o governo Bolsonaro, nosso presidente já nos informou que temos aqui, o governo já distribuiu 34.805.196 doses. Olha aí. E a gente termina aqui com a postagem do presidente. Cara, na boa. Quem falou que Bolsonaro se vendeu pro Centrão é, no mínimo, sabe, um desinformado. Uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. Na boa. Fico triste com a saída do Ernesto, mas acho que também tá bem claro aí, né, que o novo cara que entrou é um cara alinhado. Eduardo Bolsonaro teceu vários elogios. O próprio Globo fala que foi indicação do Eduardo Bolsonaro. Vocês acham que o Eduardo Bolsonaro iria indicar um cara da esquerda? Pelo amor de Deus, né, gente? Agora, tem que prestar atenção na Flávia Arruda. Presta atenção. Fica assim, de olho aberto. Bem aberto. Mas vamos ver, né? O presidente colocou lá. Ele ainda no fim dos dias é ele que tem o poder da canetada do executivo. Ele que comanda os ministros. E é isso, pessoal. Dá aquela curtida e esse vídeo merece compartilhar, né? Pelo amor de Deus. Até para ajudar o pessoal que tá aí perdido sem saber o que é que tá acontecendo. Então, a gente se vê amanhã. Se inscreve nas minhas redes. Se você não é membro e quiser se tornar, ajudar nosso trabalho, se inscreve aí. Se também não quiser, tudo bem também. Continua assistindo o vídeo, continua curtindo e compartilhando. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu. Fui, meus amigos. E relaxa, galera. Vai dar certo.